A Unisc oferece periodicamente um ciclo de palestras voltado para idosos. Já na sua terceira edição, o projeto é desenvolvido pelo programa Terceira Idade Unisc. No dia 21 de setembro, na Unisc, o projeto oferecido para os idosos teve como palestrante o professor do Departamento de Enfermagem e Odontologia, Nestor Pedro Ros. Ele falou sobre o que é geriatria e o que é gerontologia, e também sobre o envelhecimento natural e o envelhecimento acelerado, causado pelas doenças crônico-degenerativas. O objetivo é buscar um melhor entendimento por que você envelhece e por que acontecem as modificações, o que é natural dentro do teu envelhecimento e o que é diferenciado pela influência da doença. Olha, para mim foi muito benéfico, porque eu tive informações, né, sobre saúde, que é uma coisa que a gente sempre tem que saber, e foi muito interessante. O ciclo de palestras é uma oportunidade para reflexão e troca de experiências entre idosos e comunidade acadêmica sobre as temáticas relativas ao processo de envelhecimento. O ciclo de palestras para a terceira idade, ele ocorre de 2 em 2 meses. É uma atividade que foi pensada dentro do programa Terceira Idade da Universidade, a fim de trazer pessoas interessadas na temática do envelhecimento, idosos, pessoas da comunidade que normalmente não têm acesso a discussões de temas atuais, temas relacionados à saúde, e que vêm para estar, então, encontrando aqui um espaço para debater. Com participação gratuita, as palestras são abertas à comunidade em geral, sem necessidade de inscrição prévia. Um projeto que, apesar de novo, já tem conquistado seu público, com palestras nas quais profissionais passam dicas de como viver melhor na terceira idade. Superado a nossa expectativa, inclusive, porque a gente sabe que muitas vezes não é fácil para os idosos virem até o campus da universidade, mas as pessoas têm comparecido bastante. A cada encontro nós temos tido uma média de 40, 50 pessoas que vêm, e cada encontro mais gente vem aderindo ao ciclo de palestras. Quem quer escutar e ver como é que vai fazer a vida, como é que andar, comer, se alimentar. Eu aprendi assim, os cuidados que a gente tem que ter com a saúde, com a idade, né? Quais as doenças que a gente possa vir a ter se não se cuidar. E assim foi excelente. Esse é o nosso grande objetivo, que as pessoas realmente possam tirar proveito desses encontros, dessas discussões para a sua vida, para aquilo que é do seu cotidiano. A primavera mal começou e o colorido das flores e o clima típico da estação já podem ser percebidos. Mas sabe aquela expressão, nem tudo são flores? Pois é justamente nesta época do ano que surgem algumas doenças. E para falar sobre este assunto, eu conversei com o médico Maurício Torres. Olá, Maurício, seja bem-vindo ao Unisc Notícias. Que doenças surgem ou mesmo se manifestam agora com a chegada da primavera? Com a chegada da primavera, a gente usualmente observa um aumento na incidência das doenças, sobretudo respiratórias, altas, como as rinites, por exemplo. As viroses respiratórias também são bastante frequentes nesse período do ano e usualmente também aquelas viroses relacionadas à época também sazonal, como por exemplo a cachumba, a varicela, a catapora e alguns casos também que a gente observa de manifestação gastrointestinal, as gastroenterites, são bastante frequentes também. As gripes continuam ainda nesse período? As gripes continuam muito também em função das mudanças de temperatura que são comuns à primavera. Então a gente observa mesmo nesse momento dias um pouco mais quentes e momentos, períodos às vezes no mesmo dia de temperatura um pouco mais baixa, oscilação de umidade bastante também quando vem as chuvas, as precipitações e mesmo na ausência das chuvas, aquele calor abafado. Então essa oscilação térmica facilita com que as doenças se manifestem também e estejam prevalentes, especialmente as gripes, né? Você falou antes nas rinites. Com o aumento dos casos, é comum as pessoas usarem descongestionantes. O uso em excesso pode prejudicar a saúde ou isso é mito?
A gente sempre recomenda que o uso dos descongestionantes ou dos medicamentos propícios para o tratamento das rinites ou das manifestações respiratórias altas seja, na medida do possível, acompanhado por um profissional ou por um médico que esteja familiarizado com a orientação desses medicamentos, porque não raro os pacientes nos procuram também no consultório, no atendimento, referindo a utilização desses medicamentos já por um tempo bastante prolongado e muitas vezes sem uma orientação adequada. Então a gente procura enfatizar esse acompanhamento e a investigação daqueles casos por vezes mais crônicos e de sintomas assim mais prolongados. Então necessariamente o uso desses medicamentos descongestionantes deve ser bem orientado. Esses descongestionantes, eles podem viciar? Algumas substâncias elas podem apresentar um poder, não vamos dizer assim de viciar, mas de acostumar a pessoa, e o efeito também na mucosa nasal, no aparelho respiratório, não se processa da maneira adequada como no início do tratamento, no início da utilização que o paciente faz. Então de novo, enfatizando a importância da pessoa buscar a orientação do medicamento adequado para isso, né? Então, alguns descongestionantes com vasoconstritores, não quer dizer que eles viciam, mas eles poderão ocasionar alguns problemas e muitas vezes potencializar sintomas, né, relacionados à rinite. Então, se recomenda um medicamento mais indicado que às vezes foge um pouquinho dos vasoconstritores. Para finalizarmos, então, o que fazer para prevenir ou mesmo amenizar os sintomas dessas doenças que surgem agora? É importante que a pessoa tenha, assim, faça uma análise, muitas vezes por uma consulta médica ou por uma avaliação médica, do seu histórico clínico, do seu histórico de saúde. Em muitos casos o paciente já sabe ou já tem conhecimento daqueles fatores que fazem mal ou que vamos dizer, desencadeiam os sintomas respiratórios. Aí fica mais fácil o aconselhamento e a prevenção. Muitas vezes, com a chegada da primavera e uma maior exposição ao pólen das flores e às mudanças de temperatura que a gente comentou, fica um pouco mais difícil de elaborar uma prevenção, muitas vezes pura e simplesmente sem medicação. Então é importante ter uma orientação assim específica, né? Mas é muito importante, sem dúvida, quando o paciente conhece o seu histórico pessoal, individual, a sua sensibilização e busca o aconselhamento necessário. Ok. Muito obrigada pelas suas informações. O Unisque Notícias de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.